dos atentados que são cometidos contra os direitos conquistados no 25 de Abril. No 25 de Abril derrubamos a ditadura fascista do Salazar e instituiu-se um país das amplas liberdades. Uma das liberdades conquistadas foi a liberdade de expressão, isentas da censura fascista. Mas acontece que essa censura do Salazar, que foi derrubada pelo 25 de Abril, foi novamente instituída através dos tribunais fascistas. Com os revolucionários que fizeram o 25 de Abril, no qual eu me incluo, cometemos um erro crasso, um erro de palmatória. Foi de prendermos os juízes salazaristas e não os destituirmos dos seus altos cargos. Como a máquina judicial, por falha dos revolucionários, permaneceu intacta, é por isso que essa máquina fascista hoje lança as suas unhas e as suas garras para perseguir os democratas e condicionar a sua ação e retirar toda a liberdade de expressão. Os governos de direita foram criando legislação para limitar a liberdade de expressão. E hoje chega-se a uma altura em que criticar um governante, escrever um artigo de opinião ou a carta do leitor no Diário de Notícias pode dar asa a um processo de difamação e uma consequente grande indemnização a pagar aos supostos lesados. Eu já fui condenado por ser distribuidor de um jornal clandestino que havia aqui em Gaula, que eram os Democratas de Gaula. Houve uma edição onde o jornal criticava o vice-presidente Cunha e Silva por violência doméstica. É um assunto supostamente conhecido na cidade, toda a gente falava nisso, toda a gente sabia. E a ter distribuído algumas dezenas desse jornal, fui condenado a pagar ao senhor vice-presidente do governo 6 mil euros, mais 4 mil euros por custos de prisão, dias de prisão e custos judiciais. Tenho para pagar também mais 6 mil euros à senhora juíza dos Sete Maridos, que é a senhora juíza Joana Pereira Dias. Também fui condenado num processo, por causa de um folheto que nem sequer falava no nome dela. Fui condenado a lhe pagar 6 mil euros, tenho 2 anos de pena suspensa e 5 mil euros para pagar de custas de tribunal. Ora, como ainda tenho bens em meu nome, os únicos bens que eu tenho estão aqui personalizados nestes 2 animais, 2 cães que eu tenho, que é o Pluto e o Jolie, são, digamos, as minhas sociedades gestoras de participações sociais, e de maneira que só as senhoras juízas do regime penhorando os meus 2 animaizinhos que eu não tenho nada em meu nome. Mas como eles sabem que eu não tenho bens em meu nome, imediatamente vão penhorar metade do meu salário da Assembleia de Deputado. E têm penhorado, realmente, já me descontaram 6 mil euros para dar ao pobrezinho do Cunha e Silva, por ele ser criticado por bater na mulher. Paguei, portanto, 4 mil euros de custas de tribunal. Tenho que pagar 6 mil euros à senhora juíza dos Sete Maridos, Joana Pereira Dias. E tenho mais 50 mil euros para pagar, digamos, de uma peça que foi escrita no Garajal, do qual eu fui presidente durante um ano. O vice-presidente do Sindicato de Jornalistas escreveu uma pequena peça, com o pseudónimo João Cascalho, e criticava a senhora Cristina Pedra e o Sr. David Pedra, dos operadores dos portos da Madeira, por criarem empresas fictícias para fugir aos impostos. O que é certo é que, como os tribunais protegem os gatunos e os vigaristas, eles meteram no tribunal uma queixa contra o meu jornal e obrigaram o jornal a pagar 50 mil euros pelo autor de um pequeno escrito. Eu, em solidariedade com o presidente do Sindicato de Jornalistas da Madeira, da altura, decidi assumir a autoria do escrito, sem ser eu a fazer, porque fui solidário com ele na medida que ele tinha herdado os bens do pai, o pai tinha morrido, e ia ficar sem os bens. E então, em solidariedade com o meu amigo presidente do Sindicato de Jornalistas, eu assumi a paternidade do pequeno escrito. Escusado será dizer que tenho 50 mil euros para pagar. Ora, o que é que acontece? Eu não vou viver até o ano de 2050. Penso que não vou chegar lá. Mas se eu chegasse até o ano de 2050, ainda teria, digamos, indemnizações para pagar aos ladrões do regime que foram criticados no meu jornal, o jornal que eu fui dirigente, o Garajal. E aqui vemos como os revolucionários, quando não fazem bem o trabalho de casa, o adversário
vira-se com grande eficácia contra os revolucionários, contra os homens que querem uma sociedade melhor. Quando veio o 25 de Abril, os revolucionários esqueceram-se que havia os tribunais plenários, que tinham juízes fascistas que condenavam a pesadas penas de prisão os democratas e os comunistas. E muitas vezes os advogados, eu lembro-me do Dr. Mário Soares, do Dr. Salgado Zenha, quando iam aos tribunais plenários fascistas, da boa hora, defender os presos, eram agredidos pela PIDE e esbofeteados na presença do juiz fascista. Os réus, acusados de crime de delito de opinião, também eram espancados pela PIDE na presença dos juízes fascistas e o juiz não repreendia, não chamava a atenção. O que é certo é que os revolucionários esqueceram-se da máquina judicial fascista e corrupta e deixaram eles lá com grandes mordomorias. O que acontece é que esses senhores juízes criaram o Centro de Estudos Judiciários, que é um sucedâneo da máquina fascista judicial. E nós temos atualmente em Portugal uma máquina fascisante herdada do Salazar. A justiça que temos em Portugal não é uma justiça digna da nossa Constituição e do 25 de Abril. É uma justiça fascista, composta por fascistas, capitaneada por fascistas, ligada à maçonaria e protegida pelos grandes senhores do dinheiro. E está ao serviço da classe dominante e não está ao serviço do Portugal de Abril. Portanto, aqui vemos que realmente os revolucionários, quando não estudam bem a lição na altura de fazer a revolução, o resultado é este, não é verdade? Eu fui diretor deste jornal, o Guarajau, já está extinto. Este jornal já tem, se for condenado em todos os processos que tem às costas, as indemnizações já atingem 1,5 milhão de euros. Portanto, hoje verifica-se que as magistraturas corruptas, reacionárias, os magistrados do Ministério Público, estão ligados à maçonaria, são os filhos diretos do fascismo, cujos chefes nunca foram saneados. Temos uma justiça fascista, reacionária, contra os ideais de Abril e que persegue os democratas. E agora eles não prendem os democratas. Fazem como a ditadura brasileira. Vão acima dos bens, penhoram os bens, penhoram o dinheiro no banco, penhoram os ordenados, penhoram as reformas. É uma perseguição económica. E os madeirenses têm que saber, os madeirenses e porto-santenses têm que saber, com toda a propriedade, em que regime é que se vive, que é muito importante saber em que regime é que se vive. Não vivemos em liberdade e democracia. Vivemos supostamente em liberdade e democracia, porque eles interpretam a lei à maneira deles e todas as críticas feitas ao poder são difamação, de qualquer pessoa do povo, ou político ou jornalista que se levanta a criticar as figuras do governo e alvo de processos, e os juízes condenam e vão penhorar os bens. Portanto, os madeirenses e porto-santenses têm que estar alerta. Nós não vivemos numa democracia, vivemos numa ditadura camuflada. Apresenta aqui os novos gestores da sua fortuna, que dizem que o senhor é detentor de uma grande fortuna. Temos aqui os dois gestores que vão ser nomeados, os únicos elementos de confiança aqui da família Coelho. Este aqui é o deputado, este aqui vai ser o Trancoada Pluto, este aqui vai ser o Pita Jolé.